Evangelho, domingo da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas ofertas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 32ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos. E o texto do Evangelho de hoje traz um ensinamento de Nosso Senhor e depois um episódio de Jesus presente no templo. É importante observarmos esse que não é um simples detalhe. Jesus está no templo, no lugar onde o povo de Deus se reúne na presença de Deus para encontrá-lo. O templo é o lugar onde Deus escolheu para estar com o seu povo. E o Senhor está ali e recebe tudo aquilo que no templo é oferecido a Deus. Essa imagem, ela é importante para daqui a pouco recuperarmos um significado central do nosso Evangelho. Bom, antes eu gostaria de considerar que hoje o Evangelho é acompanhado pela primeira leitura que conta a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Aquela mulher com seu filho esperavam a morte. E no momento de maior necessidade e dor, pois esperavam um acontecimento trágico, a mãe, que não podia evitar a sorte que estava destinada a ela e a seu filho, mas que com as forças do seu coração se prepara para realizar um gesto de caridade com seu filho. Preparar-lhe os pães, ou o pão, e depois esperar que chegasse o dia mais difícil de sua vida, o dia em que iriam se separar pela morte. Porém, eis que nesse momento, o momento de maior dor dessa casa, do coração dessa mulher, eis que aparece o profeta Elias, que lhe pede um ato de caridade. Uma caridade que pode parecer quase inoportuna, porque afinal, no momento em que ela mais precisava ser ajudada, aparece alguém que pede ajuda para ela. Uma resposta poderia ser: dá um tempo, você não percebe que nós estamos em uma situação horrível e vem aqui nos pedir isso? Deixa-nos em paz, olha o que estamos passando. Mas essa não foi a resposta daquela mulher. Pelo contrário, ela, com grande amabilidade, se dispôs, ainda que com o coração sofrendo, se dispôs a cumprir aquele gesto de amor pelo profeta Elias.
Não obstante suas dores e sofrimentos, ainda havia espaço no seu coração para cumprir um ato de caridade pelo próximo. Ah, meu irmão e minha irmã, o que poderíamos nós esperar se o próprio Senhor prometeu que o copo de água não seria esquecido? Por isso, a primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de afirmarmos: não deixe escapar uma única ocasião em sua vida de fazer o bem, porque naquele momento é o teu Senhor que passa, é o teu Senhor que vem até você. Às vezes esperamos que Deus venha poderosamente intervir em nossas vidas para mudar a sorte de um sofrimento que está acontecendo. E olhem bem, meus irmãos, a forma como Deus escolheu intervir, porque mudou a sorte do que estava acontecendo. Pois ela, seu filho e o profeta não morreram, apesar de todo o sofrimento que aquela região estava passando. Mas olhem bem a forma como Deus escolheu intervir. Foi de um modo que não poderíamos nem mesmo pensar ou esperar. Mas Deus escolheu dessa forma, e assim Ele fez. Colocando-se nas necessidades do profeta, aparece diante daquela mulher para esperar dela um gesto de amor e retribuir com um gesto de amor ainda maior. Perceberam? O Senhor não veio como quem não precisa de nada para acabar com o que está mal na vida do outro. Ele veio na pessoa do profeta, como quem precisava mais ainda do que eles de uma ajuda. E ela soube oferecer esse ato de amor, soube reconhecer a necessidade do profeta e soube dispor-se para ajudá-lo. E desse modo, Deus a ajudou. Deus criou uma ocasião para retirar dela mais um gesto de amor, antes de cobri-la com o seu infinito amor e a sua bondade. Estão vendo? Por isso não perca uma única oportunidade que seja de amar e de fazer o bem, de cumprir a caridade pelo próximo, porque o teu Senhor está ali. Porque o teu Senhor estará ali contigo. A continuação do Evangelho nos mostra Jesus fazendo o ensinamento diante do povo com uma advertência, onde ele descreve todas as características dos fariseus, dos doutores da lei. Gostam de roupas que dão destaque à sua pessoa. Estão nas praças, gostam das primeiras cadeiras e dos melhores lugares. Mostram uma proximidade oportuna, mas na verdade se comportam de maneira inoportuna. Nessa descrição dos fariseus, que deveria ser a descrição daqueles que estão mais perto de Deus e que estão mais íntimos a Ele, Jesus mostra o quanto essa intimidade não é real e o quanto essa proximidade, na verdade, é uma distância. E vai advertir a multidão para que isso não aconteça, que o coração e as escolhas da vida não venham a demonstrar uma proximidade a Deus que na verdade não acontece, mas que tudo isso nos leve a estar de fato intimamente próximos a Ele, mas não aparentemente, de maneira que aqueles que nos vejam e conosco convivam, de fato, cheguem até Deus
e Deus chegue até eles. Então isso complementa a primeira ideia da primeira leitura entre o que foi a presença do profeta na vida daquela mulher. E também o profeta tinha uma necessidade, atenção, né? E é o que foi então a vida daquela mulher para a vida do profeta. O profeta estava passando fome também. Então ela também foi a misericórdia de Deus por ele. Então que a nossa presença na vida da outra pessoa seja um sinal e um acontecimento da presença desse Deus de fato. E aí vem a última parte do Evangelho, para nós concluirmos a nossa meditação. Jesus está no templo, no lugar onde as pessoas levam suas intenções a Deus. O templo é o lugar da oração, o lugar da oferta, da súplica, o lugar do agradecimento. Deus frequenta o templo. Ele está ali, diante do tesouro, do cofre do tesouro, para receber a oferta que será lançada. É a imagem de Jesus que observa aqueles que vêm até o templo. E ele observa a oferta das 2 moedas daquela senhora viúva. Aqui, meus irmãos, a gente tem algo formidável. A oferta daquela senhora, o próprio texto do Evangelho diz, era muito pouco. Era praticamente insignificante, 2 moedas que não valiam nada. Mas ela ofertou tudo o que tinha, porque ela não levou ao templo apenas 2 moedas. Ela levou ao templo a esperança, diante do sofrimento de sua vida, de que Deus a escuta e vem em seu socorro. E Deus ouviu a sua prece, viu o seu gesto, olhou com misericórdia e se compadeceu dela. Aquelas moedas, por menor que fossem, por pouco que fossem, não conseguiriam mudar a sorte da vida daquela mulher. Porém, a sua esperança, sim. Junto com aquelas moedas, ela entrega a esperança do coração dela. A minha esperança está em Deus. Poderia estar em tantas outras realidades. Na força de sua súplica, a esperança poderia estar nos recursos que ela acumulou nessa vida, a esperança poderia estar na certeza de que ela ainda tem saúde para trabalhar e pode trabalhar. A esperança dela está em Deus. Em Deus. Ela vem lançar no tesouro do templo a sua esperança e Deus ouve a sua prece e vem em seu socorro. Como o Senhor resolveu depois a necessidade dessa mulher, porque a própria Sagrada Escritura nos diz que Deus não se deixa vencer em generosidade. Como? Marcos não nos fala, porque não é de todo importante, pois Deus o faz de 1000 formas diferentes. O que é importante é saber que a esperança é a oferta mais importante do nosso coração nos momentos de sofrimento e que a gente deve levá-las até Deus, levar essa oferta até Ele e entregar aos seus pés, pois o Senhor vê e recebe a nossa oferta. Qual é a oferta que você quer fazer hoje diante do Senhor? Quais são as 2 moedas? Ou seja, aquilo que de precioso você traz consigo na batalha das necessidades de sua vida. Ela entregou a sua esperança e a confiança no Senhor. E o Senhor ouviu as suas preces e estava ali, ao lado dela. Que hoje na Santa Missa nós possamos também fazer a entrega dos tesouros do nosso coração, da confiança e da esperança no Senhor. Que sejam estas nossas 2 moedas oferecidas no templo. E elas podem ser oferecidas, obviamente, junto com aquilo que você considera importante para si, materialmente. Pode ser, por exemplo, junto com a sua saúde, com o seu trabalho, com o vigor da sua vida, com aquilo que Deus te concede
como graça para o cuidado da sua família, de sua casa. Senhor, eu venho aqui nessa Santa Missa e te entrego essas realidades na minha vida e confiantemente deposito minha esperança em suas mãos, pois sei, Senhor, que estará ao nosso lado e cuidará de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.